inicialmente, fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na primeira parte dos nossos encontros, vamos apresentar o símbolo dos apóstolos, também chamado de credo, e analisar cada parte dessa confissão de fé. Por credo, designamos um conjunto de etapas da fé católica e que a Igreja nos apresenta como uma síntese, que todo cristão deve saber e crer. Vamos relembrar o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Desde sua origem, a Igreja Católica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Muito cedo, a Igreja quis recolher o essencial da sua fé, destinada, sobretudo, aos candidatos do batismo. Estas sínteses chamam-se profissões de fé, pois resumiam a fé do que os cristãos professavam. Essa oração chama-se credo em razão da primeira palavra com que começa, creio. O credo está dividido em 3 partes. Primeiro fala da primeira pessoa divina e da sua admirável obra de criação. Em seguida, fala da segunda pessoa divina e da nossa redenção. E, finalmente, da terceira pessoa divina e da nossa santificação. Essas 3 partes são distintas, mas interligadas entre si, relatando o resumo fiel da defesa dos apóstolos. O símbolo dos apóstolos é o símbolo mais antigo batismal da Igreja de Roma, onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e também entrar em contato com a Igreja inteira, que nos transmite a fé do seu seio do qual cremos. Vamos analisar cada parte desse símbolo, porque, como já falamos, ele resume o que é importante para a fé cristã. Nossa profissão de fé começa com Deus, creio em Deus. A confissão de crer em Deus tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança. A fé cristã começa aqui. Há um só Deus para Israel. Deus se revelou único. Encontramos isto no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deus assim foi se revelando progressivamente ao povo de Israel, até que se revelou a Moisés pouco antes do Êxodo e da Aliança do Sinai, e que se tornou a revelação fundamental para
a antiga e a nova aliança. Como pressuposto da nossa fé, temos que Deus quer que todos o conheçam e se salvem, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 4 a 6. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. E o conhecimento da verdade é conhecer Jesus Cristo, e assim, seguindo-o, se consiga a salvação, porque Jesus mesmo afirma o que encontramos em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. E para isto, Jesus ordenou aos apóstolos que o seu evangelho fosse pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos, conforme encontramos em Mateus 28, versículos 19 a 20. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente e por escrito. Transmitidas oralmente pelos apóstolos, que na pregação oral transmitiam aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E transmitidas por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito, puseram por escrito a mensagem da salvação. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, ou seja, na Sagrada Escritura, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Assim, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a unção do Espírito Santo. Mas nem tudo que Jesus falou e era pregado pelos apóstolos foi colocado por escrito na Sagrada Escritura, mas ficou guardado no que conhecemos por tradição apostólica. A Sagrada Tradição transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e que não foram compiladas nas Sagradas Escrituras, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação fielmente, a conservem, exponham e difundam. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, que vêm somente dos apóstolos, formam o que chamamos de depósito da fé. Esse patrimônio sagrado da fé foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida,
foi confiada ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. O magistério da Igreja é formada pelos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa, que é o bispo de Roma. Tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente asculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido, como divinamente revelado. Assim fica claro que o magistério não proclama nada que não esteja de acordo com a Escritura e com a tradição. A fé católica está fundada sobre 3 pilares: a sagrada tradição, a sagrada Escritura e o sagrado magistério. Na relação do homem com Deus, percebemos que o homem tem a necessidade de Deus e é capaz de buscá-lo. E Deus vem ao encontro do homem através da história da salvação, através de Jesus Cristo e através da Igreja e sua tradição. Então, o homem responde a Deus, que vem ao seu encontro através da fé. Assim, a fé é uma resposta do homem a Deus. Vamos ver cada um desses itens separadamente. A Igreja ensina que Deus pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas, afirmando que o homem é capaz de Deus. O homem que procura Deus descobre certas vias para aderir ao conhecimento de Deus. Chamamos isso de provas da existência de Deus, não no sentido de provas que as ciências buscam, mas em sentido convincente que permitam chegar à verdade. Essas vias têm como ponto de partida a criação, ou seja, o mundo material e da pessoa humana. Ouçamos o que nos diz Romanos, em seu capítulo 1, versículos 19 a 20. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem escusar. A partir do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo, observando o movimento, a ordem e a beleza do mundo. E a partir da pessoa humana, com sua liberdade e com a voz da consciência, ela é capaz de conhecer a existência de Deus usando suas faculdades. Assim, Deus vai se revelando ao ser humano e dando-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Contudo, a fé não se opõe à razão humana. Não nos esqueçamos que as relações entre Deus e os homens transcendem a ordem sensível e muitas vezes encontram dificuldades nas condições históricas em que a revelação de Deus se encontra. Então, Deus ilumina o ser humano sobre o que ultrapassa o entendimento. Mediante a razão natural, o homem pôde conhecer a Deus que vem ao seu encontro a partir de suas obras. Mas existe uma outra ordem de conhecimento que o homem não pode atingir por si só, que é a revelação divina. Assim, por uma decisão livre, Deus se revela e se doa ao homem, e o faz revelando seu mistério, que concebeu desde a eternidade em Cristo, em prol de todos nós. Revela seu projeto enviando seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas ao revelar-se,
Deus quer tornar os homens capazes de responder, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, preparando-o por etapas para acolher a revelação sobrenatural e que vai culminar na pessoa e na missão de Jesus. No intuito de abrir caminho para a salvação, desde os primórdios, após a concepção do ser humano como ápice da criação inteira, Deus foi se revelando e convidou o homem e a mulher a uma comunhão íntima consigo. Mas esta comunhão foi interrompida pelo pecado, como está em Gênesis capítulo 3, versículos de 13 a 15. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, imediatamente Deus faz a promessa da descendência da mulher. Vence o maligno e, a partir daí, procura salvar a humanidade oferecendo muitas alianças. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime a intenção divina para uma nova ordem entre as nações. Esta aliança permanece em vigor até a proclamação universal do Evangelho, conforme Gênesis capítulo 8, versículos de 21 a 22. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: Doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Para congregar a humanidade dispersa, Deus também elegeu Abraão, chamando-o para fora do seu país e de sua casa, para fazer dele o pai de uma multidão de nações, como encontramos em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2. O Senhor disse a Abrão: Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abraão foi considerado o pai da fé, porque não titubeou em seguir a Deus, apesar de todas as dificuldades que enfrentou. Vamos ouvir Romanos, capítulo 4, versículo 18. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. O povo originário de Abraão, o povo eleito, será o depositário das promessas feitas aos patriarcas. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe
através de Moisés, a sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, conforme o que lemos em Jeremias, capítulos 7, versículo 23. Foi esta a única ordem que lhes dei. Escutai minha voz. Serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Mais tarde, Deus suscita profetas para orientar seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma nova aliança. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Esta aliança nova e eterna nos vem com Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação, como nos relata Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta, porque Jesus completou e levou à plenitude toda a revelação que o Pai desejou dar a nós. A nova e definitiva aliança jamais passará, e já não há que se esperar nenhuma nova revelação pública. Todavia, embora a revelação esteja terminada, ela não está totalmente explicitada, ou seja, caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos anos. Crer só é possível pela graça e pelo auxílio do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Nunca contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades reveladas. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina, porque crer é um ato da inteligência que se amolda à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Ouçamos uma definição de fé que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade constituem sinais da revelação, adaptados à inteligência de todos, que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. A fé cristã se funda na palavra de Deus, que nos abre para uma compreensão viva dos conteúdos dos seus mistérios, isto é, do projeto de Deus para nós. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver uma desarmonia entre uma e outra, pois foi Deus quem dotou o espírito humano da luz da razão. Portanto, a pesquisa científica, seguindo as leis morais, nunca será oposta à fé. Para que o ato de fé seja humano,
O homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Ninguém pode ser forçado a abraçar a fé. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs aos que a ela resistiu. Seu reino se estendeu graças ao amor com que ele atraía a si as multidões. A fé é, portanto, uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ele inclui uma adesão da inteligência e da vontade livre à revelação de Deus. Mas a fé não é um ato isolado, ninguém pode crer sozinho. O fiel recebeu a fé dos outros e deve transmiti-la aos outros. É, antes de tudo, a Igreja, que crê e, dessa forma, carrega, alimenta e sustenta a nossa fé. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé não para no enunciado, ela chega à realidade anunciada. A Igreja conserva na memória as palavras de Cristo e transmite de geração em geração através da confissão de fé dos apóstolos. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja confessa sua única fé, recebida de um só Senhor. Guarda esta pregação e esta fé com cuidado, sob a ação do Espírito Santo. Ouçamos o que nos diz Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Este dom inestimável, podemos perdê-lo. Por isso, devemos ouvir o que São Paulo adverte em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 19. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente como fizeram os apóstolos, e isso podemos encontrar em Lucas, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Agora abriremos um tempo para tirar dúvidas e compartilhar comentários sobre o que apresentamos.